Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. 1861 foi um ano de mais aceleradas mudanças na antes estagnada história universal. Nos Estados Unidos era inaugurado o primeiro telégrafo e eclodia a Guerra Civil entre Norte e Sul, conhecida como Guerra de Secessão. Na Holanda era fundada a CIA, primeira loja exclusivamente de vestuário, nascia Rudolf Steiner, que criaria a antroposofia. Richard Wagner mostrava a Paris sua obra Tannhauser. Allan Kardec lançava em agosto o Livro dos Médiuns, o guia de orientação aos praticantes da mediunidade. Em junho, o volume 6 da Revista Espírita abria suas páginas com trechos de um discurso feito em 1834, enquanto encarnado por William Avery Channing, que como espírito transmitiu vários ditados aproveitados na Revista Espírita e que já no texto tornado público anos antes do surgimento do Espiritismo, revelava intuitivo conhecimento na realidade da vida espiritual. Por Channing ser pouco conhecido na França, o codificador precede os fragmentos do discurso, traduzidos gentilmente por um dos assinantes da revista, uma breve biografia. William Avery Channing nasceu em 1780 em Newport, Rhode Island, Estados Unidos. Seu avô, William Ellery, assinou a famosa Declaração de Independência Americana. Channing foi educado em Harvard para ser médico, mas seus gostos e aptidões o levaram à carreira religiosa e, em 1803, tornou-se ministro da Capela Unitária de Boston. Fixou-se em definitivo nesta cidade, professando a doutrina dos unitários, seita protestante, com numerosos adeptos na Inglaterra e na América, nas camadas mais altas. Destacou-se por seus pontos de vista largos e liberais, por sua eloquência admirável, suas obras numerosas e a profundidade filosófica, perfila entre os homens mais destacados dos Estados Unidos. Partidário da paz e do progresso, pregou sem tréguas contra a escravidão e fez a esta instituição uma guerra tão encarniçada que a muitos liberais tal excesso de zelo, prejudicial à sua popularidade, por vezes parecia inoportuno. Morreu em Boston em 1842, aos 62 anos de idade. Disse Channing: a multidão considera como sonhador visionário aquele que fala claramente e com alegria de sua vida futura e da vitória do espírito sobre a decomposição corpórea. Este ceticismo sobre as coisas espirituais e celestes é tão irracional e pouco filosófico quanto aviltante. Noutro trecho pondera: e quanto é irracional imaginar se não haja outros mundos senão este, outro modo de existência mais elevado que o nosso. Quem é aquele que, passeando os olhos sobre esta criação imensa, pode duvidar de que haja seres superiores a nós, ou ver alguma coisa de antirracional em conceber o espírito num estado menos circunscrito, menos entravado do que na Terra, por outras palavras, que haja um mundo espiritual? Mais à frente, aqueles que nos deixaram por um outro mundo devem tomar por este um interesse ainda mais profundo. Seus laços com os quais aqui deixaram se depuram, mas não se dissolvem. Supor a vida terrena apagada do espírito seria destruir a sua utilidade, romper a relação dos mundos, subverter a responsabilidade, porque como a recompensa ou o castigo atingiram uma existência esquecida. Não. É preciso que conosco levemos o presente, seja qual for o nosso futuro, feliz ou desditoso. Estamos habituados a considerar o céu como afastado de nós, mas nada o prova. O céu é a união, a sociedade dos seres espirituais superiores.
Disse Milton: milhões de seres espirituais percorrem a Terra, tanto quanto velamos, quanto quando dormimos. No outro trecho, Channing afirma: um sentido novo, um novo ponto de vista poderia mostrar-nos que o mundo espiritual nos envolve por todos os lados. Não se deve imaginar que o céu seja composto de uma comunidade imaginária. Eu o imagino como um mundo de planos e de esforços prodigiosos para seu próprio melhoramento. Considera-o como uma sociedade a atravessar fases sucessivas de desenvolvimento, de virtudes, de conhecimentos, de poder pela energia dos seus próprios membros. O céu está em relação com outros mundos. Seus habitantes são os mensageiros de Deus em toda a criação. Eles têm grandes missões a cumprir e, pelo progresso de sua existência sem fim, pode ser a eles confiado o cuidado de outros mundos. Comentando entusiasmado o discurso, Kardec afirma: foi pronunciado em 1834. Nessa época não se cogitava das manifestações dos espíritos na América. Assim, Channing não os conhecia. Do contrário, teria afirmado que em certos pontos apenas formulou como hipóteses. Mas não é admirável esse homem pressentir com tanta clareza aquilo que deveria ser revelado anos mais tarde? Porque, salvo poucas exceções, sua descrição da vida futura concorda perfeitamente. Só falta a reencarnação. Com efeito, admite o mundo invisível em redor de nós, em meio de nós, cheio de solicitudes por nós, ajudando-nos a progredir. Daí, às comunicações diretas há apenas um passo. No mundo celeste admite não a contemplação perpétua, mas a atividade e o progresso. Admite a pluralidade dos mundos corpóreos mais ou menos adiantados. Se tivesse que os espíritos podiam realizar seu progresso passado por esses diferentes mundos, aí teríamos a reencarnação. A ideia desses mundos progressivos é mesmo inconciliável, sem isto, com a da criação das almas no momento do nascimento dos corpos, a menos que se admitissem almas curadas, a menos que se admitissem almas criadas mais ou menos perfeitas, e então fora necessário justificar essa preferência. Não há mais lógica em dizer que se as almas de um mundo são mais adiantadas que os de outro, é que já viveram em mundos inferiores. O mesmo pode-se dizer dos habitantes da Terra, comparados entre si, desde o selvagem até o homem civilizado. Notamos que Milton, citado nesse discurso, emite sobre o mundo invisível, ambiente uma opinião conforme a de Channing, que é também a dos espíritas modernos. É que Milton, como Channing, como tantos homens eminentes, eram espíritas por intuição. Por isso não cessamos dizer que o espiritismo não é uma invenção moderna, é de todos os tempos, porque houve almas em todos os tempos e em todos os tempos a massa de homens acreditou na alma. Assim, encontram-se traços dessas ideias numa porção de escritores antigos e modernos, sagrados e profanos. Esta intuição das ideias espíritas é de tal modo geral que todos os dias vemos uma porção de gente que, ouvindo falar pela primeira vez delas, não se admiram absolutamente. Faltava apenas uma fórmula à sua crença: o Espiritismo. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.